Olá, queridos amigos, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Hoje nós iremos meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 12 a 15, nesse primeiro domingo da Quaresma, nos preparando para a Santa Missa, nos preparando com o banquete da palavra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, o Evangelho de hoje é uma grande introdução para esse tempo da Quaresma, onde ele nos mostra que a nossa vida, ela é feita de deserto, ela é um deserto. E nesse deserto nós somos tentados a cada momento para sucumbir o projeto de Deus na nossa vida. É muito interessante notarmos que o diabo, ele só tenta aqueles que estão na vontade de Deus, aqueles que estão servindo a Deus. Esses sim são tentados. Aqueles que estão fora de Deus, não estão na sua vontade, não são tentados, porque já pertencem, já estão na vontade contrária a Deus, na vontade do próprio Satanás. Então, somente aquele que está na vontade de Deus sofre a tentação. A tentação que é sofrida devido à escolha que ele fez de estar servindo ao Senhor. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que nós podemos dizer é que todo aquele que é tentado, ele pode sucumbir à tentação e assim cair no projeto e na vontade de Deus, ou ele pode superar a tentação e galgar, crescer um caminho na sua fé. É bom também esclarecermos que Jesus, nós estamos no início do Evangelho de Marcos, e Marcos diz que foi o Espírito que conduziu Jesus ao deserto. Esse Espírito que levou, que conduziu, como é traduzido, na verdade, na língua grega, diz que é o Espírito que pariu Jesus no deserto, ou seja, que colocou Jesus no deserto, como esse sentido de uma mulher grávida que dá luz. Ou seja, Jesus é ali colocado no deserto para que ali ele aprenda, ali ele tenha um novo caminho, uma nova vida, ele manifeste uma nova vida. O próprio ato de parir é uma nova vida que nasce. Então é como se Jesus no deserto nos ensinasse uma nova vida, um novo caminho. E no deserto se faz apenas algumas coisas. O deserto é um lugar de aridez, de calor, de sofrimento, aquele sol que racha o coco durante o dia, aquele frio que gela a alma durante a noite, um lugar de perigos. E o Espírito não leva Jesus, não pare, podemos dizer assim, como na língua grega, não coloca Jesus no deserto, não coloca Jesus em um lugar privilegiado, mas o coloca no deserto, no lugar da luta, no lugar do sofrimento. E esse é um dado muito importante, porque o deserto é um lugar de luta, para mostrar que a nossa vida também ela é feita de deserto. A nossa vida também é um lugar de luta. E nessa luta contra a tentação, nessa luta contra as dificuldades, nesta luta contra o mal, nesta luta contra tudo aquilo que fere, machuca o corpo e a alma, o homem, a mulher, neste deserto, ela vai ganhando forças, vai superando a si mesmo, superando as dificuldades. E quando nós nos superamos, quando nós lutamos, nós vencemos o mal fora de nós
e o mal também que está dentro de nós. E nessa luta, ganhando forças, nós aprendemos a conviver com a dificuldade. É muito importante dizer isso porque diz no Evangelho que Jesus ele convivia com as feras, no grego diz feras, com os animais selvagens. Ou seja, Jesus era um homem tão provado, que lutou tanto, que ele se torna um homem reconciliado, um homem que se reconcilia até com as feras ao seu redor. Isso nos faz entender que o sofrimento na nossa vida nos faz reconciliar. Nos faz reconciliar com tudo que está ao nosso redor, porque o sofrimento nos reconcilia conosco mesmos. Quando nós vivemos ele em Deus, quando nós não vivemos o sofrimento em Deus, nós nos tornamos pessoas armadas, que qualquer coisa é motivo para querermos apedrejar o outro, ou achar que o outro está nos apedrejando. Agora, o sofrimento vivido em Deus, ele nos reconcilia, nos torna pessoas que querem viver bem com todos e se esforça para viver bem com todos, até com as feras, até com os animais. Jesus, no deserto, ele faz todo este caminho, e o deserto é um lugar de caminho, de caminhada, porque quem não caminha no deserto morre de sede, morre porque os animais o devoram. O deserto é o lugar da caminhada, e o deserto de Jesus, ele lembra o deserto do povo de Israel, o deserto daquele povo que saiu do Egito, caminhou 40 anos no deserto para poder entrar na terra prometida. A pergunta que pode vir é, mas quanto tempo o deserto ele ficará na minha vida? Toda a nossa vida será um deserto. De Jesus foi 40 dias, mas na verdade, esses 40 dias foi toda a vida de Jesus. 40 que significa toda a nossa vida, porque toda a nossa vida é um deserto. O povo e o deserto ele serve para esse amadurecimento. Aquele povo que saiu do Egito, na verdade, ele só se torna povo de Deus quando ele passa por todo esse 40 anos no deserto. Quando esse povo aprende a se unir e aprende a confiar na providência de Deus, porque no deserto Deus providencia. Quando o homem não confia na providência de Deus, ele não se tornou ainda e não faz parte ainda do povo de Deus. Por isso que o deserto para Israel foi muito importante. E no deserto nós vemos vários pontos interessantes para o amadurecimento. No grego diz que Jesus ele é experimentado no deserto. Esta palavra experimentar é uma palavra grega que é peirazon, que significa como experimentado com uma ponta de lança. Ou seja, essa tentação que nós passamos no deserto da nossa vida, essas experiências que nós passamos, são experiências que nos machucam sim, mas nos tornam fortes, nos faz criar amadurecimento, também para tomar as decisões futuras e, sobretudo, para nos mostrar que a nossa vida não está nas nossas mãos, mas está nas mãos de Deus. No deserto, nós podemos ver que Marcos ele é o evangelista que ele não é como Mateus e Lucas, que apresenta as tentações de Jesus. Porque no próprio evangelho de Marcos já diz quais são as tentações que Jesus passa. A primeira tentação de Jesus nós vemos em Marcos 1, do versículo 36 a 37, quando Jesus, ele é o primeiro dia da vida pública de Jesus, e diz que Jesus faz bem todas as coisas. E Jesus, o que ele faz, depois de fazer bem todas as coisas, depois de ele curar, libertar, fazer somente o bem, ele se retira para rezar à noite, no encontro com o Pai. É Jesus que foge da primeira tentação, que é a tentação do egoísmo. Aquela tentação de centralizar a vida somente em si mesmo. É a tentação de ele que sai de cena para que o Pai apareça. Ele não se coloca em primeiro lugar. Depois nós vemos uma outra tentação que Jesus ele passa, que é no capítulo 6, quando Jesus dá pão ao povo
e querem fazê-lo rei. Jesus que naquele momento também se retira e vai para o monte para rezar. Porque Jesus não quer ser aquele homem que, mesmo fazendo bem, domine os outros, tem os outros abaixo de si. Ele não quer ser rei. Quantos que caem nessa tentação de fazer o bem para dominar os outros? Jesus também foge dessa tentação. E a terceira tentação que nos apresenta o Evangelho de Marcos, que é a tentação que também nós podemos passar, é que está no capítulo 14, quando Jesus ele sobe para o horto para rezar. Mais uma vez, Jesus que se retira para a oração. Jesus que, olhando a sua vida, vê a sua vida um pleno fracasso. Que os homens não escutaram, não acolheram a sua palavra, que é a palavra do Pai, a palavra de amor, e querem crucificá-lo. Jesus que sobe ao horto como aquele homem que, olhando a sua vida, vê um fracasso e ali pode escolher em mudar o caminho ou continuar naquele caminho confiando na vontade do Pai. Jesus que então renuncia ao sucesso de si mesmo. Jesus que renuncia e não foca a sua vida somente nos resultados, mas vê além, vê aquilo que o Pai fará, não o seu resultado naquele momento, não o seu sucesso naquele momento. Essas três tentações, irmãos e irmãs, do egoísmo, do poder, do querer, do questionar a sua vida e querer mudar o caminho, são tentações que todos nós passamos quando estamos no caminho certo. E a nossa decisão hoje é aquela de escolher estarmos abaixo do poder de Deus, sem colocar o nosso ego, o nosso egoísmo em primeiro lugar, sem nos colocar em primeiro lugar sobre o outro e sem esperar que o mundo nos dê sucesso, mas esperar sim que o Senhor dê a sua recompensa no nosso caminho e continuarmos o nosso caminho mesmo não vendo sucesso, mesmo não vendo resultados, como fez Jesus. Deixo para você um grande abraço. Se você gostou dessa meditação, compartilhe, curta, se inscreva no nosso canal e desejo uma boa quaresma. Que as tentações da sua vida você possa superá-las, como fez Jesus subindo ao monte na oração, entregando a tua vida cada vez mais a Deus. Fica com Deus, um grande abraço e tchau, tchau.